Eu sou farmacêutico bioquímico, eu sou mestre em ciências ambientais, também sou microsemente irídio e desenvolvedor do método de controle de qualidades de florais. Um método desenvolvido por mim e inédito a nível mundial. Um método que somente os produtos Flor de Íris possuem essa qualidade. Hoje eu vou falar sobre a teoria da personalidade, como nós podemos identificar essas estruturas psíquicas na íris a modo inconsciente e como elas influenciam na nossa saúde, progressão e manutenção da saúde, tá bom? Antes de entrar definitivamente nesse conceito de estrutura psíquica, de teoria da personalidade, é importante a gente entender de onde veio isso, né? Eu sei que eu já falei isso em outras aulas, em outras oportunidades, mas eu gosto que vocês entendam sobre isso, porque é importante entender em qual modelo de saúde que vocês estão inseridos. Atualmente, o modelo de saúde que prevalece no nosso cotidiano é o modelo biomédico de saúde. Ele também é conhecido como modelo mecanicista e ele enxerga a saúde como a ausência ou a liberdade de doença, dores ou defeito, tá? Mas, mesmo que ele seja um modelo hegemônico em nossa atual sociedade, ele é considerado por muitas pessoas como um modelo limitante, uma vez que ele não leva em conta o papel da subjetividade do indivíduo e nem os fatores sociais. E, além disso, ele é tido por muitas pessoas como omisso no que diz respeito à prevenção de saúde. O modelo biomédico teve suas raízes históricas vinculadas ao contexto do Renascimento, lá no início do século XV. E esse movimento ele surgiu como um movimento de resistência aos dogmas pregados pela Igreja Católica, em um período em que a Igreja falava que as doenças, né, eram como se fossem castigos divinos derivados dos nossos pecados. Olha só que coisa absurda, né? Mas é claro que com o passar do tempo, então, esse modelo, né, é claro que com o passar do tempo começariam a surgir novos modelos, novos movimentos de saúde. E foi assim com o movimento da epidemiologia, iniciado lá no século XVIII, durante o período da Revolução Industrial, né? Esse movimento ele foi instaurado principalmente por um importante pesquisador, o médico John Snow, onde no período da Revolução Industrial ele verificou que miséria, que formas de habitação, que a relação entre empregado e empregador poderiam ser determinantes na propagação de doenças. Então, o modelo biomédico começava a ser contestado, uma vez que se observava que o processo saúde e doença seria muito mais além do que apenas a transmissão de doenças por pequenas partículas invisíveis, como os fungos, os vírus, os protozoários e as bactérias. Então, nessa época, começou a se perceber que as emoções, que o esforço que cada um fazia para se adaptar às constantes novidades e exigências do dia a dia e a formação da nossa personalidade poderiam ser determinantes na propagação de doenças, tá? Mas falando então em organização e formação de personalidade, como que acontece essa formação da personalidade? Bom, a organização da personalidade ela é formada a partir dos genes, ela é formada a partir das experiências particulares e percepções individuais, capazes de tornar o indivíduo único na maneira de ser e de desempenhar o seu papel social. Compreender esses aspectos na formação da personalidade não é tarefa fácil, porque nesse processo estão envolvidos muitos fatores, fatores como, por exemplo, fatores biológicos, fatores sociais e fatores psicológicos. E é isso, né, são esses fatores que revelamos para o mundo, né? A nossa influência dos fatores biológicos, dos fatores sociais e dos fatores psicológicos é o que nós revelamos para o mundo na nossa personalidade consciente. Mas, de acordo com Freud, um importante médico alemão, né, onde em 1923 ele desenvolveu o modelo estrutural da personalidade. Ele verificou que é principalmente o nosso inconsciente o principal responsável por muitas das nossas atitudes. Freud estimou, então, que o acesso ao consciente individual possibilitaria encontrar as respostas para os problemas psicológicos. E ele verificou que quando nós estamos, então, em momentos de crise,
em momentos de forte estresse, em momentos em que nós somos muito exigidos, é o inconsciente que adquire o controle das situações e passa então a gerenciar as nossas emoções, né, as nossas percepções. E muitas vezes então nós iremos reagir de forma ríspida, de forma impulsiva, de forma nervosa, às vezes até mesmo de forma violenta e às vezes de forma oposta, calados, ansiosos, depressivos, desestimulados e anérgicos, tá? Então nós tínhamos antes de 1923 um conceito de que a nossa personalidade ela era formada pelos fatores biológicos, fatores intrínsecos e fatores pessoais. Mas depois percebeu-se que essa é a nossa personalidade consciente. E é claro que quando nós estamos harmoniosos, em equilíbrios, né, nós não tendemos a ser violentos, nós não tendemos a ser depressivos. Mas quando nós somos muito exigidos, o nosso modelo estrutural inconsciente, ele aparece, tá? E aí, quando Freud estudou esse aparelho psíquico inconsciente, ele dividiu ele em 3 estruturas principais, que seriam lá as 3 estruturas mais conhecidas, né? O superego, o ego e o id. E a teoria da personalidade que ele criou irá determinar como nós vamos nos ajustar ao ambiente que nos rodeia, que nos circunda. E este ramo da ciência dá ênfase ao papel desempenhado por fatores psicológicos nas causas, progressão e manutenção da saúde e da doença. Tá? Isso é muito importante. Pessoal, alguém mais está sem som? Uma colega aqui falou que está sem som. Alguém mais? Acredito que não. Alguém mais está sem som, pessoal? Aqui ok, tudo certo. Então tá. Então assim, pessoal, recapitulando, né? Temos ainda o modelo hegemônico biomédico, que é hegemônico na nossa atual sociedade, mas que começou então a ser contestado durante o período da Revolução Industrial, onde através do médico John Snow ele verificou que as emoções seriam determinantes na propagação de doenças. Então ele começou a estudar a relação de emoções e saúde. E ele verificou que a nossa personalidade poderia ser fundamental na manutenção da saúde. E ele acreditou que essa personalidade era formada por fatores genéticos, por fatores socialmente herdados e por percepções individuais. Depois verificou-se que essa seria a nossa personalidade consciente, a forma com que nós nos mostramos ao mundo. Que, como eu falei, quando nós estamos em um processo de harmonia, em um processo de equilíbrio, essa é a personalidade que nós revelamos. Porém, veio Freud, em 1923, com o modelo estrutural da personalidade, onde ele falou que quando nós estamos em processos de estresse, em processos em que nós somos exigidos, é o nosso inconsciente que toma local, que toma poder das nossas ações. Então, nós podemos passar a ser violentos, nós podemos passar a ser impulsivos, ou nós podemos passar a ser anérgicos, depressivos e ansiosos. E ele dividiu essa estrutura psíquica em 3 energias: o ego, o id e o superego. E ele passou a falar que cada um de nós pode ser regido por essas estruturas. Tá? Então, assim, quando de repente eu fico em um estado muito estressante, eu posso ali ter um excesso de superego. Quando eu fico em um estado de muita exigência minha, eu posso começar a ser regido pelo meu ego, ou então posso ser regido pelo meu id. Tá? E existem aí grupos de doenças que nós podemos encaixar nessas 3 estruturas psíquicas, e depois eu vou até mesmo mostrar como nós identificamos através da íris. Todo mundo com som. Ótimo. Então, a primeira estrutura psíquica da qual nós vamos conversar é o modelo estrutural da personalidade, conhecido como superego, gente. O que é o superego? Né? Que às vezes nós falamos tanto, mas não temos a real definição dele. Bom, o superego é a parte moral da mente humana, que representa os valores da sociedade. O superego tem 3 objetivos. O primeiro é reprimir, por meio da punição ou sentimento de culpa, qualquer impulso contrário às regras e ideais. Um outro objetivo dele é forçar o ego a se comportar de maneira moral,
mesmo que isso seja irracional. E um outro objetivo é conduzir o indivíduo à perfeição. O superego, aqui é importante dizer que ele se forma no período da infância, quando a criança assimila os valores morais e os dogmas estabelecidos pelos pais e pelas sociedades. É claro, gente, que toda criança, que todo ser humano no período da infância vai ter os ensinamentos dos pais, mas cada um é único e unitário e vai interpretar isso de uma forma. Então, para algumas crianças, a estrutura psíquica do superego passa a ser extremamente forte. Tá? Os dogmas, os preceitos morais aprendidos nesse período irão surtir efeitos para o resto da vida dela. E essa pessoa tende a ser extremamente moralista. É claro, repetindo, né, quando ela está feliz, quando ela está em equilíbrio, ela vai lidar muito bem com os desejos, ela vai lidar muito bem com o ambiente que a cerca. Porém, quando ela está extremamente estressada, extremamente exigida, ela passa a ver tudo com os olhos do superego. O que eu quero dizer com isso? Que ela passa a funcionar de uma maneira bastante primitiva, punindo o indivíduo não apenas por ações praticadas, mas também por pensamentos inaceitáveis. Ela começa a se cobrar muito. O superego, ele tem um pensamento dualista. Ou é tudo, ou é nada. Ou é certo, ou é errado. Ele é sem meio termo, ou é 8 ou 80. E ele está sempre em conflito com o id. Tá? O que eu quero dizer com isso? Lembram que eu falei que a nossa personalidade consciente ela é formada a partir dos genes, das experiências particulares e das percepções individuais? Então, quando estamos em harmonias e somos resilientes o suficiente, agimos em harmonia, ok? Mas quando em forte estresse, a pessoa com excesso de superego, ela pode fazer o quê? Ela pode começar a se punir em excesso, ser alguém muito jogador, ser alguém muito moralista, começar a falar mal dos outros e achar que o mundo é um lugar ruim, que não é um lugar correto. Tá? A gente percebe isso no dia a dia. Eu tenho certeza que todos vocês percebem isso no dia a dia, né? Quando vocês vão atender um paciente que vem em um processo de estresse, o estresse aqui eu utilizo não como a patologia, tá? Eu utilizo o estresse como um termo que coloca a pessoa em um estado desafiador, tá bom? Então, quando a pessoa tem um excesso de superego, quando os preceitos morais foram muito fortes lá no período da infância, e quando ela fica em um estado desafiador, ela começa a manifestar patologias que poderão ser aí depressão, ansiedade ou estresse, mas todas motivadas por um senso moralista. Tá? E aí você precisa entrar com ações dentro da psicoterapia, por exemplo, onde você vai explicar para ela que ela não é refém dos preceitos morais aprendidos lá da infância, que ela pode construir a sua própria história sem utilizar os dogmas que alimentavam seus familiares. Tá? Existem também esquemas farmacoterapêuticos que vão auxiliar no processo glandular para ajudar o superego, tá bom? Que vão ajudar no discernimento das decisões. Eu vou contar aqui uma história que talvez faça vocês entenderem melhor o que eu estou falando sobre o superego, tá? A história é a seguinte, hoje em dia, né, é uma mulher que toda vez que ela vai fazer um peixe, né, ela vai colocar o peixe numa forma para assar esse peixe, o que ela faz? Ela pega o peixe, corta a cabeça, coloca o peixe na forma e coloca para assar. E toda vez que ela vai fazer peixe, ela faz esse mesmo ritual. Corta a cabeça, coloca na forma e coloca para assar. Até que um dia, a filha dessa moça chegou e falou assim: mãe, por que você corta a cabeça do peixe para colocar na forma para depois assar? Aí a mãe respondeu: ora, filha, eu não sei. Foi assim que eu aprendi com a minha mãe. Aí essa moça vai lá e pergunta para a mãe dela: mãe, por que a senhora cortava a cabeça do peixe, colocava na forma e colocava para assar? Aí a mãe dela respondeu: ora, minha filha, é porque a minha forma era muito pequena, então eu cortava a cabeça porque o peixe inteiro não cabia. E vocês percebem que essa menina, ela internalizou o processo moralista e começou a replicar sem nenhuma crítica ao processo. Quando essa pessoa fica doente, ela vai ter um excesso de pensamentos moralistas e ela pode começar a sentir raiva, ela pode começar a sentir ódio, falar que as mulheres ao seu redor são vagabundas, falar que os homens ao seu redor são vagabundos, são mulherengos,
né? Ela pode pensar que o mundo é um lugar que não presta, porque é um mundo poluído. Então, tudo isso que eu estou falando são pensamentos que vêm em períodos de forte estresse. Então, o tratamento para essa pessoa vai ser trazer para ela discernimento de não, nem tudo que eu aprendi quando criança serve para mim hoje, né? Hoje eu preciso ter discernimento, tá? Então, é claro que vocês não vão ver isso na pessoa, porque isso é um inconsciente, essa é uma estrutura psíquica inconsciente, mas que toma conta do indivíduo quando ele passa por uma situação de estresse. É a estrutura psíquica do superego tomando conta dessa pessoa e fazendo ela ser extremamente julgadora. Entenderam o exemplo que eu trouxe aqui para vocês? Esse é o superego agindo. Agora, uma outra estrutura psíquica, né, estabelecida por Freud, é a estrutura, é o modelo estrutural da personalidade que nós chamamos de ego. O ego eu gosto muito, tá bom? O ego, ele é o aspecto racional da personalidade responsável pelo controle dos instintos, servindo como mediador e facilitador da interação entre o id e as circunstâncias do mundo externo. O ego obedece o princípio da realidade, refreando as demandas em busca do prazer até encontrar o objeto apropriado para satisfazer a necessidade e reduzir a tensão. A principal função do ego é buscar uma harmonização entre os desejos do id e a supervisão, realidade e repressão do superego. A pessoa com um ego talentosa possui muita habilidade para comunicação, por exemplo, para mediação. Porém, em situações de forte estresse, pode ser extremamente controladora. O que eu quero dizer com isso? A pessoa com um excesso de ego, né, quando em um processo em que esse ego é dominante nela, de forma inconsciente, é claro, ela tem muito talento. Pessoas com um ego grande, e é claro que eu não estou indo aqui em direção ao negativo, pessoas com um ego grande, bem estabelecido, são pessoas de muita competência, com muita habilidade para se comunicar, para se expressar, para realizar processos de mediação, para ligar pessoas desconhecidas, né, ele serve como a cola. Porém, quando você vive uma situação desafiadora, quando você vive uma situação de estresse, quando você está doente, por exemplo, se você deixa o ego tomar conta de você, você passa a ser uma pessoa extremamente controladora. Você quer mandar em todo mundo, você quer definir posições. Não, fulano, você é a vendedora. Fulano, você é o caixa. Fulano, você é o estoquista. Fulano, você é aquilo. Ele quer, ele não desempenha, um exemplo clássico, ele não desempenha a sua função de líder, ele passa a desempenhar a sua função de chefe, ele passa a ser extremamente controlador. E quando ele vive nesse excesso, respirando, né, sempre apertado, sempre espremido, ele começa a ficar doente. E como eu falei, eu não estou falando nomes de doença. Ele pode manifestar a ansiedade, a depressão, o estresse, a síndrome de Burnout, a síndrome borderline, tristeza excessiva, distimia. A patologia não importa o nome. O que importa é que a causa dessa patologia foi esse estado extremamente controlador por viver em um ambiente extremamente desafiador. Tá? Então ele perde a sua principal qualidade, que é a sua capacidade de comunicação, sua capacidade de expressão, sua capacidade de servir como liga, como cola. Ele deixa de ser líder e passa a ser chefe. Cobra muito dos outros, é extremamente controlador, quer que as pessoas façam as coisas do seu jeito, né? Porque ele acredita que vai ser o melhor para as pessoas, tá? Então, quando o ego, o inconsciente, toma conta dessa pessoa, ela passa a agir dessa forma. E é importante que vocês entendam o que eu estou falando, da nossa personalidade consciente, onde ela é modelada pelos fatores sociais, pelos genes herdados e pelas percepções individuais. Isso é o nosso potencial. Mas quando nós estamos doentes, nossas estruturas psíquicas inconscientes tomam conta de nós e nós começamos a agir com o pior que cada estrutura psíquica tem. O superego passa a ser extremamente moralista e julgador. O ego passa a ser extremamente controlador. Tá? Esses são os dois exemplos que eu trouxe até agora. E é importante que vocês entendam isso, porque é isso que vocês vão questionar o paciente
na consulta. Lembram do moralista que eu falei? Desculpa, lembra da pessoa com excesso de superego que eu falei? Você vai falar para ele, olha, os dogmas aprendidos da infância são dos seus pais. São deles, não traz para você, traz para você o que é importante, o resto deixa com eles. O ego, você vai falar para ele, olha, se a pessoa está agindo de maneira ruim, deixa para a pessoa, pega para você o que é seu, passa a ordem, deixa ela executar. Eu sei que você gosta de ser controlador, mas você precisa ver o final, né? Então, se você tem uma ordem para passar, passa a ordem e passa o dia que você quer o resultado. Não fica controlando cada ação desse indivíduo, essa pessoa, senão você vai adoecer. O nome da doença? Não importa. Ah, se ele passa a ser extremamente controlador, o que ele pode desenvolver? Taquicardia, problemas cardiovasculares, problemas de amidalite, né? Entendeu? O nome da doença não importa, o que importa é a causa da doença, que vem de um excesso de controle, ok? Quando nós entendemos então essa estrutura psíquica do ego, nós vamos agora para o terceiro modelo estrutural desenvolvido por Freud, né? Que é o modelo estrutural do id, que é um modelo que eu acho bem interessante, tá bom? E o que o id é? Bom, o id, ele é a fonte de energia psíquica e o aspecto da personalidade relacionada aos instintos. Ele é totalmente inconsciente, sendo formado pelas pulsões, pelos instintos, pelos impulsos orgânicos e desejos inconscientes. O id funciona de acordo com o princípio do prazer, buscando sempre o que gera prazer e ele evita o desprazer. O id, ele é impulsivo, ele busca uma solução imediata para as tensões, não aceita frustrações e não reconhece inibição. Além disso, esse aspecto desconhece o juízo, a lógica, os valores e a moralidade. O principal benefício, a principal característica do id é que normalmente eles são pessoas com uma energia criativa muito forte. São pessoas que precisam da liberdade para criar, para se comunicar, e são pessoas muito decididas, tá? O que eu quero utilizar como exemplo aqui, eu nunca analisei a íris, é claro, né? Nunca tive a oportunidade, do Michael Schumacher, né? Um dos principais corredores de Fórmula 1 da história. Mas os psicólogos que analisam a estrutura psíquica dele dizem que ele tinha um excesso de id. O que o Schumacher era? Piloto de carro, piloto de corrida, né? Uma profissão extremamente libertadora. E o que ele tinha? Um queixo gigantesco, né? Por quê? Porque a pessoa com id, ela é forte, ela é impulsiva, ela é talentosa, né? Mas o que aconteceu quando o Schumacher estava estressado em situações desafiadoras? Ele era violento, né? Ele passaria por cima de qualquer um sem tomar conhecimento, buscando seus objetivos, tá? Então, assim, o benefício do id, né, é que ele é uma pessoa talentosa, ele é uma pessoa liberta, ele é uma pessoa com muita energia, com muita disposição. O malefício do id, quando o id inconsciente toma conta dessa pessoa, é que ele passa a ser alguém violento. Não violento que eu digo na agressão física, né? Claro que isso pode fazer parte do pacote em determinado momento, mas não de qualquer personalidade, tá? Quando eu digo violento, ele passa a ser alguém ríspido com os outros, ele passa a ser alguém que não se importa com o sentimento dos outros, entendeu? Ele só se importa com o prazer próprio, com o prazer dele. Se tiver que passar por cima do outro, se tiver que trair, ele vai trair. Se tiver que demitir, ele vai demitir. Se tiver que ofender, ele vai ofender. Se tiver que violentar, ele vai violentar. Ele faz isso em situações de estresse. Vamos supor que seja um casal, né? Vou pegar o exemplo do homem aqui, onde esse homem tem um id mais aflorado, né? Onde a estrutura inconsciente de personalidade dele é o id. Né? Ele vai ser uma pessoa carinhosa, ele vai ser uma pessoa amorosa, né? Tudo isso, ele vai ser uma pessoa com criatividade, com liberdade, né? Vai fazer bem para o amor dele. Mas se ele passa a ter uma situação desafiadora, por exemplo, no trabalho, onde o chefe começa a exigir muito dele, muitas tarefas, muitas atividades, ele pode começar a ser violento, como eu falei, não fisicamente, através de palavras. Ele pode começar a tomar ações, tá? Começar a realizar ações e deixar a sua esposa de lado, ou seja, não comunicá-la. O que o ego tem de comunicação, o id pode ter de não comunicação. Então ele pode parar de dizer que eu te amo, ele pode
parar de ser gentil, porque ele não se importa tanto com as emoções do outro, ele se importa com ele, entendeu? Enquanto para o superego ia ser extremamente moralista, não, eu preciso estar com a minha esposa o tempo todo. O id ia falar, meu, que se dane, sabe? Eu tô estressado pra caramba no trabalho, eu vou fazer o que me dá prazer. Então, essas três estruturas psíquicas que eu acabei de falar, estabelecidas por Freud, elas tomam conta do nosso corpo em estados de inconsciência. E é importante você determinar qual estrutura psíquica inconsciente está no comando da pessoa para você realizar o melhor tratamento. Lembram do que eu falei do superego? Poxa, você não é obrigado a trazer os conceitos e os dogmas dos seus pais com você. Lembra do que eu falei do ego? Poxa, eu sei que você é um mediador, eu sei que você gosta de controlar, mas você não precisa estar em todas as etapas do processo. Se você quer controlar, controla o fim. Dá uma ordem e cobra o fim. Os meios, deixa o funcionário ser criativo para resolver. Tá? Se você passar a controlar todas as etapas do processo, você vai ficar doente. O id, pessoa criativa, pessoa talentosa, pessoa de vontade. Mas quando o id inconsciente toma conta, ele passa a ser alguém ríspido, alguém violento, alguém que não se importa com as emoções dos outros. Tá? E é isso que vocês precisam trazer para a análise de vocês para ajudar a pessoa. Você vai falar para o id assim, poxa, eu sei que você dá muita prioridade para você mesmo, tá? Mas não custa nada, né? Quando você for fazer uma ação, avisar lá a sua mãe, ou avisar a sua esposa, olha, eu vou em tal lugar, olha, eu vou fazer isso e tal. Só dá o aviso, tá? Então, essa forma de comunicação é muito importante. E a microsemiótica irídia vem para auxiliar muito nesse processo de identificação do modelo estrutural psíquico, tá bom? Como a gente consegue fazer isso? Eu sei que eu já falei isso muitas vezes aqui, mas a íris pode ser dividida em superego, em ego e em id. Da seguinte forma: o superego é a parte superior, o ego é a parte mediastínica e o id é a parte inferior. É claro que depois que é estabelecido essas três principais divisões, nós temos outras divisões, né? Na área do superego, por exemplo, do lado temporal, energia religiosa, desculpa, do lado nasal, energia religiosa, superego no centro, energia familiar para o lado temporal. Nós temos o ego nasal, o ego temporal, nós temos energia cósmica, id, energia do prazer, tá? Mas por mais que sejam regiões diferentes, elas entram no contexto dessas três situações, tá? Eu não vou conseguir falar sobre essas 8 energias hoje, é claro, mas elas entram no contexto principal de moralidade, de mediação e de prazer, tá bom? Então, vocês tendo definido bem essas três estruturas, o resto fica muito fácil. Ah, Renar, eu não sei fazer a divisão. Quando é que começa o superego? Como é que começa o ego? Quando é que começa o id? Tá? Por mais que seja como a banda do sistema nervoso autônomo ela é dinâmica, às vezes o superego começa mais em cima, às vezes começa mais embaixo. Mas, por via de dúvidas, se você for alguém muito de exatas, né, e querer saber exatamente as idades, o superego normalmente começa dos 7 anos para cima. Tá? Então você coloca ali onde a banda do sistema nervoso autônomo está com 7 anos e joga para cima. Tudo ali para cima é superego. Tá? E aí o id, ele vai começar mais ou menos ali, agora você vai pegar do outro lado, 33 anos, mais ou menos. 33 anos para baixo é id, tá? É mais ou menos isso. Por que é mais ou menos isso? Porque os estudos da psicologia dizem que a nossa moralidade ela é formada até os 7 anos, tá? Diz que começa ali entre 5 e 7 anos, tá bom? Então a gente estabelece isso. Mas se é uma banda muito dilatada, o superego vai começar antes, entendeu? Também é preciso um pouco de interpretação. Então, entenderam essa divisão em superego, ego e id? Sim, professor, entendemos. Estão entendendo? Se não estão entendendo, comentem e eu explico novamente, tá bom? Então digam para mim aqui, se vocês entenderam essa questão da inconsciência, desculpa, da personalidade consciente e da personalidade inconsciente. Gente, eu tô com uma luz aqui muito forte na minha cara, que eu trouxe um refletor hoje, porque esse meu escritório é muito escuro. Tá? Então, às vezes, se tiver muito reflexo para vocês, aí me avisem, tá legal? Que bom que estão entendendo. É,
Ótimo, né? Entendemos, mas quero ver no dia a dia. Que bacana. É isso que a gente vai trazer para a prática agora, tá legal? Então, assim, ó. Então, assim, então, assim, ó. É, primeiro passo, tá? Vocês precisam. Tudo isso que eu estou falando aqui é muito breve, é claro, é uma aula, né? Mas depois vocês podem pesquisar, gente. Existem diversos artigos falando sobre essa estrutura da personalidade, tá? Isso é até bastante debatido, tá bom? Assim, eu não sou psicólogo de formação, mas eu estudo muito saúde mental. Tá? Eu até vou falar para vocês aqui uma coisa que para mim é importante, né? Porque eu sou da área farmacêutica, né? Então vem de uma área que é extremamente bancada, né? Muita química, muita física, muita fórmula, muito cálculo, muito exata. E eu gosto muito disso tudo, é claro, mas eu também sou da área da saúde mental. Hoje eu faço parte, né? Eu sou membro da Revista Brasileira de Saúde Mental. Eu sou um dos revisores dessa revista. Isso para mim é muita alegria, porque eu com uma formação de bancada, que é a formação farmacêutica, poder fazer parte do grupo de revisores da Revista Brasileira de Saúde Mental me traz muito orgulho, porque eu consegui atingir um patamar de entendimento de saúde mental que normalmente um farmacêutico não tem, né? Claro que isso veio pelo meu mestrado, isso veio pelas minhas pós-graduação, e eu me sinto muito bem falando desse tema, porque hoje eu possuo qualidade. Então, qual que é o meu trabalho na Revista Brasileira de Saúde Mental? Os estudantes, né, os cientistas, na verdade, enviam os artigos, são selecionados todos os meses, um grupo 5, 6, dependendo do mês, 5, 6, 7 artigos. Eu leio esses artigos, faço a revisão deles e digo se eles estão qualificados para entrarem na Revista Brasileira de Saúde Mental. A gente trabalha só com temas de saúde mental, né? Ansiedade, depressão, dislexia, estresse, distimia, borderline e assim vai. Né? Então, isso tem me ajudado muito, né? Eu falo isso porque isso tem me transformado, assim, né? Eu comecei a ter um entendimento muito maior, porque naturalmente comecei a ler muito mais, tá? Então, assim, eu fico muito satisfeito. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa revista basta você digitar, Revista Brasileira de Saúde Mental. Lá tem muitos artigos, os artigos são gratuitos. Muita coisa sobre ego, superego e id, tá? Então, assim, leiam mais sobre isso, principalmente sobre essas três estruturas, superego, ego e id, tá? Porque, assim, eu vejo as pessoas na microsemiótica id e na iridologia se apegarem muito aos pequenos sinais. São importantes? Claro que são, né, gente? Todo sinal é importante. Mas, às vezes, se vocês baterem o olho macroscopicamente, vocês já vão enxergar tantas coisas. E essa divisão que eu utilizo, superego, ego e id, vai determinar muito de como a pessoa age, tá? E a microsemiótica irídia, para não entrar em território de ninguém, nós não falamos de problemas físicos, né? Nós falamos de problemas comportamentais. Ansiedade, depressão, estresse, modelos comportamentais, que é uma área do microsemitista irídio, tá bom? Então, vocês fazendo essa divisão, trabalhando inicialmente com a divisão do superego, ego e id, depois vocês vão lá para o octógono, depois vocês adicionam o enneagrama, depois vocês entendem as características temperamental da OPI, e assim vocês vão evoluindo nos seus estudos, tá bom? Agora a pergunta da colega, como é que a gente coloca na prática, Renato? Vamos chegar. Superego, olha só que bonito, superego. Superego. Se vocês pegarem mais ou menos aqui essa linha, né, que eu falei, aqui vai dar mais ou menos, ó, aqui embaixo, 15 anos. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, vai dar 8 anos aqui, que foi o que eu falei, 8, 7 anos para cima, tá? Olhem só, muitos, esqueci o nome do sinal, radiais, muitos radiais aqui, no canto, aqui em cima, aqui tem até um ponto de defeito, outro ponto de defeito, mas principalmente muitas lacunas gigantes, né? Olhem só, variedade de sinais, lacunas radiais, um ponto de defeito, né? Uma cripta, um ponto de defeito aqui de novo, variedade de sinais. Então, assim, a gente faz essa divisão e verifica. Ah, pô, aqui nós temos um excesso de superego. Você vai lá falar, nossa, você é uma pessoa moralista, você é uma pessoa com um grande senso de julgamento, você é uma pessoa com muitos dogmas estabelecidos, a pessoa falar, não, não sou esse cara não,
né? Não sou, é claro que a pessoa vai negar, né? Como eu falei, essa é uma estrutura inconsciente. Mas qual que é a pergunta que você vai fazer para esse indivíduo, né? Essa pessoa, se ela foi se atender com você, ela foi porque ela tem um problema na vida, né? Ela vai falar, chegou depressiva, por exemplo, chegou depressiva. Tô depressiva, tô triste. Normalmente o paciente depressivo não sabe os motivos, né? A pessoa só fala, tô depressivo, tô ansioso, tô estressado, tô triste, tô feliz, tô alegre, tô mal. A pessoa não sabe quando começa as coisas. Aí você vai perguntar, como é que era a sua infância? Ah, minha infância era bom, brincava muito e tal. Tá, mas como é que era a sua relação com seus pais? Ah, meus pais eram autoritários. Meus pais eram pessoas autoritárias. Para meu pai, o que era certo era certo, o que era errado era errado. Para minha mãe, eu era 8 ou 80. Não precisa necessariamente ser os pais, tá? São pessoas importantes no sistema de criação. Às vezes é um tio, às vezes é um avô, às vezes é um padre, às vezes é um pastor, tá bom? É isso que você vai avaliar. Aí você vai perguntar para ela assim: olha só, hoje em dia, vou pegar um exemplo aqui, tá? Às vezes você vem de uma família onde onde a família. Eu vou falar da minha família, por exemplo, tá? O meu avô, pai do meu pai, ele tinha um lema: trabalho. A minha família inteira vem do lema trabalho. É trabalho, lá é trabalho, a palavra-chave é trabalho. O meu avô falava assim: moleque, tá feliz? Tô. Então trabalha porque tu vai render mais. Moleque, tá triste? Tô. Então trabalha porque trabalho traz alegria. Entendeu? E aí vem, e isso passa para os pais. Os pais trabalham muito, trabalham muito. E aí, às vezes, se você vem com uma pessoa que, vamos supor assim, que gosta que na metade do ano tira férias, que no final do ano tira as férias, que gosta de gozar um pouco mais da vida, de aproveitar, e essa pessoa de repente começa a ficar triste, você começa a questionar sobre esse aspecto do trabalho. E você fala, olha, por mais que você venha de um sistema de criação onde o trabalho era predominantemente, você não precisa se culpar se você tem seu tempo de lazer. Eu não estou falando que isso acontece comigo, tá? Só dando um exemplo. Você não precisa se culpar por seu momento de lazer, tá bom? Isso é um exemplo de como uma pessoa é deprimida porque quer fazer uma coisa, porém ela tem tão enraizada nela os dogmas, os conceitos familiares, que nesse caso é o trabalho, que ela passa a se culpar por chegar em casa e, sei lá, querer dormir, entendeu? Ou por querer jogar futebol, porque na cabeça dela ela pensa, putz, meu pai estaria estudando, minha mãe estaria trabalhando, e assim por diante. Este é um exemplo, tá bom? De dogmas enraizados no processo cultural familiar. Outro exemplo, uma família com senso extremamente religioso e você cresceu com a sensação de castidade. Poxa, na minha família, para beijar na boca tinha que casar. Eu ia para o culto domingo de manhã e tinha que casar. E você começa a ter interesses amorosos no período adolescente, jovem ou até mesmo adulto, mas sem ter o matrimônio, né? E aí você começa assim, putz, não deveria estar beijando na boca, não deveria estar tendo relação sexual. Por quê? Porque os preceitos morais instaurados no período da infância foram fortes demais, tá? E aí você começa a se culpar por estar vivendo um romance, entendeu? Curioso, né? Que tem pessoas que são casadas e cometem adultério, para elas são normais. Tem pessoas que são casadas, cometem adultério uma vez na vida e depressão, ansiedade, desenvolve uma doença física, e aí você vai investigar, são os preceitos morais instaurados no período da infância que foram muito fortes. Não estou falando que adultério é correto, entenderam? Estou falando que este é um exemplo. Tá? Este é um exemplo de excesso de superego. Quando você vive uma situação desafiadora, o inconsciente do superego toma conta de você e você passa a ser extremamente moralista. Poxa, não devia ter traído. Poxa, não deveria estar beijando. Poxa, não deveria estar me divertindo, deveria estar trabalhando. Poxa, não deveria estar fazendo aquilo. Você começa a se culpar por tudo. E aí você, como terapeuta, tem que chegar lá e falar: olha só, isso aqui era do teu pai, isso aqui era da tua mãe. Você aprendeu, mas você vai desenvolver seus novos aprendizados. Isso que eu estou falando. Isso é o excesso do inconsciente do superego, tá? Agora um outro exemplo. Ah, Renato, mas você está falando é de emoção. Eu quero tratar físico. Tudo bem, meu jovem. Tudo bem. Olha só. Olhem a área do superego. Nós temos um grupo grande de raios solares, né? Vocês estão vendo. Pissora, raio solar, ponto de defeito, raio solar,
ponto de defeito, rompimento de anel tetânico, raio solar, ponto de defeito, né? Diversos sinais. Homem, câncer de próstata. Ah, mas o que o superego tem a ver com a próstata? A próstata está lá embaixo, Renato. O hipotálamo ele tem papel fundamental na produção de andrógenos, que possuem um papel importante no desenvolvimento da próstata. Se você tem um problema na produção de andrógenos, você pode desenvolver problemas na próstata. Ah, mas isso é uma coisa física. O hipotálamo está em desequilíbrio, parou de produzir andrógeno e a próstata ficou doente. Sim, é um problema físico, né? A doença lá de cima para baixo e na última instância nós temos um problema físico. Mas e aí? Se ele tem um problema no hipotálamo, ele poderia ter desenvolvido hipotiroidismo, hipertiroidismo, ele poderia ter desenvolvido, sei lá, os mais diversos problemas. O hipotálamo é a glândula mãe do corpo, né? Desenvolveu problema de próstata. Conflito entre o superego e id. O id são nossos impulsos. A pergunta, como é que era o seu sistema de criação? Raio solar, proibição. Se fosse ponto de defeito, seria raio. Se fosse lacuna, seria ingenuidade. Quais eram as proibições do seu período de infância? Às vezes, como eu falei, a questão do adultério. Minha família, meu pai falou assim, nunca traia sua esposa. Trair, fiquei doente. São exemplos. Essas são as perguntas que vocês vão colocar no dia a dia, na prática. Tá? Agora, como que a gente trata a região do hipotálamo? Tá? Falando em questão de terapia, como a terapia master. Por quê? Porque a pessoa com o maior número de sinais na área do superego é um tipo de pessoa com dificuldade na tomada de decisões. Pode ter um trauma no período de 0 a 7 anos? Pode, sem dúvida. Mas pode também não ter um trauma? Pode, sem dúvidas. E pode ser depressiva? Pode, sem dúvidas. Pessoas com excesso de sinais na área do hipotálamo são pessoas com dificuldades na tomada de decisões, tá? São pessoas que não possuem discernimento, como eu falei, que pensa com a cabeça do outro. Eu sou eu, mas eu penso com a cabeça do meu pai, com a cabeça da minha mãe, com a cabeça do meu avô, do meu tio, do padre, do pastor, da pastora, enfim, do professor, da professora. Enfim, ele precisa começar a tomar suas decisões, ele precisa ter um poder maior de sabedoria, discernimento, sabedoria, mente, tá? O Master é a terapia completa que atua na área do hipotálamo, consequentemente nas glândulas, tá bom? Então, quando você tem um maior número de sinais na área do superego, você vai estar lidando com os preceitos morais, com a pessoa com excesso de moralismo. Ela precisa ter mais qualidade para a tomada de decisões, mais sabedoria, entender que não precisa ser extremamente moralista. E aí o Master vem para atuar nessa glândula, nessa parte, nessa estrutura psíquica da pessoa, tá bom? Ah, mas por que é importante a terapia, Renar? Porque olha só, o processo de adoecimento é um processo longo e o processo de cura é um processo que a pessoa precisa sentir que ela faz parte. Muitas vezes as pessoas são medicadas, tomam uma cápsula mágica e pensam que vão ficar bem. O processo de tomar, de pingar as gotas, de passar o gel, de escutar, é um ritual, é um processo de melhora. Isso dentro de um viés holístico, é claro, né? Quando nós vamos para um viés bioquímico, nós temos que o Master é uma composição obtida a partir de uma planta, de uma flor, de uma alga marinha chamada Thalassia crio. Dessa Thalassia crio são retiradas macro e microminerais, adicionados alguns ácidos orgânicos, os principais ácidos orgânicos que alimentam o hipotálamo, né? Tudo isso junto com a íris germânica L. Então nós vamos ter um hipotálamo mais saudável. Ah, o que o hipotálamo doente faz? Provoca um grande caso de estresse. Como assim? Nós temos excesso de liberação de cortisol na corrente sanguínea. O cortisol, antes de ir para a corrente sanguínea, ele atua em dois grupos de receptores glicocorticoides, receptores mineralcorticoides. Essa regulação ocorre por feedback negativo. Quando esses dois receptores são tão bombardeados por cortisol, eles começam a ficar vazados, o cortisol vai para a corrente sanguínea, vai para a adrenal e você fica extremamente fadigado, com dificuldade de tomada de decisões. O papel do Master é atuar no receptor mineral corticoide e glicocorticoide. Quando ele atua nesses dois receptores, os receptores se fecham, o cortisol bate e volta para o hipotálamo, atualizando o feedback negativo. Fechei o olho para lembrar de tudo.
é assim que o Master atua, se você quer uma ação bioquímica, tá bom? Então, ele se encaixa nestes casos. Gente, tem bastante pergunta. Selecionar algumas, tá? Pode deixar, daqui a pouquinho eu falo nisso aí. Como interpretar se a íris apresentar muitos sinais em 2 ou 3 regiões? Acontece, tá, Tânia? Acontece, mas daí você, assim, ó, se tem muitos sinais, você avalia a área que tem, quer dizer, mais sinais, você vai avaliar a área com maior número de sinais, é claro, mas se está na dúvida, avalia o maior número de sinais somado à variedade de sinais. Às vezes tem muito sinal no EG e no ID, mas às vezes o ID tem maior variedade, entendeu? Tem pontos de defeitos com raios solares, com criptas, aí você vai pelo ID. Dá uma aula pra gente depois de Alzheimer e Parkinson sobre as pessoas que tomam remédios do tipo Rivotril ou outros. Claro, isso aí é minha especialidade, medicamento. Em outro momento eu posso dar. Quando o master deve ser prescrito, Ciro? Boa pergunta, né? É nesse caso que eu acabei de comentar, tá? Vou passar para aula aqui, gente, senão tem gente pedindo para voltar alguns slides. No final, de repente, eu volto, tá bom? Bacana, vamos lá então. E aí nós chegamos no ego, tá? O ego é a região mediastínica. Lembrem lá que lembrem lá que o ego, ele é o mediador, ele é o cara da cola, ele é o cara que se comunica bem, é gente boa, faz amizade, tem habilidade para liderar, habilidade para se comunicar, habilidade para se expressar. Quando ele está no seu potencial positivo, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que consegue filtrar informações. Porém, quando ele está no seu estado de inconsciente, quando o ego domina a pessoa inconscientemente, quando ele vive excesso de situações desafiadoras, ele passa a ser alguém extremamente controlador, tá? Com tendência a falar mal de si mesmo. Eu não presto, eu sou um M, eu sou um chato, porque ninguém gosta de mim. Isso é a cobrança que ele faz dele mesmo, tá? A habilidade que ele tinha de ser extremamente habilidoso para se comunicar, ele passa a gaguejar, ele passa a sofrer extremamente de ansiedade, tá? Ele passa a ter problemas nas amígdalas, que é muito normal, amidalite, dores de garganta, porque ele passa a perder o poder de comunicação, tá? Você vai conversar com esse cara, vem cá, meu. Eu sei que você é um cara que se comunica bem, eu sei que você é um cara que se expressa bem, eu sei que você é um cara com habilidade de juntar e unir pessoas, tá? Mas o que está acontecendo? Aí ele vai falar assim, poxa, eu passo um trabalho para um funcionário meu e eu quero que ele faça exatamente do meu jeito. Não dá, né? Se você quer que faça exatamente do seu jeito, faz você, não manda funcionário. Entendeu? Aí você vai conversar com esse cara do EG e falar, olha só, você quer que ele trabalhe? Então faz assim, você passa a ordem, eu quero que você faça um relatório. Passa a ordem e passa a data de entrega. Olha, eu quero que você faça um relatório que me entregue amanhã ao meio-dia. Se você passar na mesa dele, ele estiver lá assobiando, bebendo café, não se irrita. Você falou que você vai cobrar dele amanhã ao meio-dia. Agora, se chegou amanhã ao meio-dia e ele não te entregou, aí sim você tem liberdade para despedir ele, para dar alguma ordem. Se chegou outro dia ao meio-dia e ele te entregou, às vezes esse funcionário é extremamente habilidoso e consegue cumprir uma ordem que um outro levaria 24 horas para fazer, ele faz em 1 hora e fica o resto do dia de folga. Enfim, né? É isso que você vai estabelecer nele. Você vai falar para ele: olha, nem todo mundo precisa ser igual a você. Tá? Você não pode cobrar dos outros o que você é para você. Cada um é cada um. Entendeu? É isso que você vai explicar para ele. Você vai melhorar a habilidade de falar dele. Esse é o principal potencial positivo dele. Como está escrito ali, né? Sinais no ego revelam a relação consigo mesmo, os conflitos interiores, a autoaceitação, como a pessoa se relaciona consigo mesmo. Isso também, tá? Além de isso, no caso, vai ser pro ego nasal, tá? No ego nasal é a pessoa que tem baixa confiança, ela acredita que não vai dar certo, que ela não vai conseguir, que ela não é habilidosa. No ego temporal é como ele se relaciona com os outros,
tá bom? Então é isso que você vai estar avaliando. Um outro exemplo aqui é o ângulo de fluxo baixo também, tá? E aí esse sim, ele vai se encaixar em pessoas com maior número de sinais do superego, no ego e no id, o ângulo de fluxo está lá. Tá? Mas curiosamente, quando nós temos um ângulo de fluxo baixo, uma pessoa com um ego, tá? Nós temos uma pessoa com grandes tendências a ser amedrontada, falta de coragem, muitas dúvidas, porque ela tem dificuldade de ter fé nela mesma, não fé em um aspecto religioso, fé no sentido de confiança, tá? As pessoas com o ângulo de fluxo baixo são pessoas que são permeáveis, que se influenciam por tudo e a todos, e o que falta nessa pessoa é a confiança. Nesses casos, né, como que a gente fortalece o ego de alguém? Como a gente fortalece o ego de alguém? A gente fortalece o ego de alguém com a minha terapia preferida, que é a terapia proteção e equilíbrio. A terapia proteção e equilíbrio, gente, ela é linda, assim, sabe? De tudo que existe na flor de íris, a terapia proteção e equilíbrio é algo incrível. Ela é a terapia mais estudada. Foi a primeira terapia que eu trouxe para o laboratório da Unesc, que está lá para o LAPLAN, Laboratório de Plantas Medicinais. A terapia proteção e equilíbrio ela é preparada a partir da Galanthus nivalis. A Galanthus nivalis ela é uma flor escocesa, onde a sua cúpula é orientada para baixo, com 3 pétalas para proteger o que está abaixo. Na Escócia, ela era tida como um amuleto, utilizada para proteger as pessoas. Hoje, através dos estudos farmacêuticos, né, estudos farmacobotânicos, nós descobrimos um importante metabólito secundário chamado 2-hidroxi-1,4-naftoquinona. Quando a gente vai para o estudo em livros, né? Quando nós vamos para a literatura, tinha esquecido o nome da palavra, quando nós vamos para o estudo em literatura, para avaliar sobre farmacologia, os estudos sugerem que a administração desse farmacóforo, né? Farmacóforo é uma parte da molécula, da classe das naftoquinonas, promove um aumento do neurotransmissor chamado noradrenalina. Noradrenalina que não é adrenalina, tá? Noradrenalina é um importante neurotransmissor presente nas sinapses neurais que traz mais confiança, agilidade e segurança, tá? Então, pessoas com muitos sinais no ego, potencial positivo é a comunicação, é a expressão, porém quando em estados de crise, quando o inconsciente ego toma conta dela, ela passa a ficar travada, paralisada, com medo e dificuldade de confiança. E o proteção e equilíbrio ele vem para restaurar essa confiança, tá bom? Agora vamos falar então do id, né? Do id. O id foi o que eu falei lá nas estruturas psíquicas, né? Um tipo de pessoa com grande capacidade criativa, grande capacidade de liberdade, né? Um tipo de pessoa com muita pulsão, um tipo de pessoa que pega as coisas para fazer, quer fazer as coisas rapidamente, tá bom? Porém, quando em desequilíbrio, quando o inconsciente id toma conta dele, ele passa a ser um tipo de pessoa extremamente descomprometida com os outros. Não dá satisfação para ninguém, quer fazer tudo do jeito dele, quer mais é que os outros se explodam, eu vou fazer tudo do meu jeito, tô nem aí para os outros, o que importa sou eu mesmo. Então, o que ele precisa aprender é que ele tem sim que dar explicação para os outros. Né? Ele não vive isolado socialmente, ele não é um animal irracional. Por mais que isso não seja da origem dele, ter esse tipo de atitude é importante para a saúde dele. Aqui, teve uma colega que perguntou, quando tem muitos sinais em 2 áreas. Olha só, colega, o superego aqui tem muitos pontos de defeito. Mas no id nós temos muitos pontos de defeito, nós temos um rompimento do anel de ansiedade aqui, nós temos uma psoria importante, raios solares também. Por isso que o id aqui é escolhido como a principal região a ser tratada. Um outro ponto importante, né, onde aqui que eu vou falar um pouco do Portal do Tempo, um outro ponto importante onde o Portal do Tempo entra nas introflexões. Olha só, essa introflexão é localizada ali aos 46 anos, né, é um indicativo de episódio traumático, tá? E quando nós temos o maior número de sinais na área do id, nós utilizamos então a íris germânica L, a principal matéria-prima da terapia Portal do Tempo. A flor íris germânica L, que é uma flor linda, floresce em é uma espécie nativa da Europa, mas floresce em diversas regiões do ano. Floresce em diversas regiões do mundo e ela floresce
durante o ano inteiro. Ela floresce em uma variedade climática muito grande. As flores delas têm uma peculiaridade, que são as posições. Ela tem uma posição retilínea, ou seja, orientada para o alto, orientada para o sol. Ela é símbolo em diversas culturas do trabalho, da liberdade e da conciliação. Tá? Dentro da íris germânica L, nós identificamos um importante metabólito secundário, chamado glucopiranosil flavonoide. Esse metabólito ele é um inibidor seletivo, competitivo e reversível da acetilcolinesterase. O que eu quero dizer com isso? Ele aumenta a produção de acetilcolina dentro da fenda sináptica. Aumento de acetilcolina na fenda sináptica promove maior capacidade de lembrança e aprendizagem, ou seja, atua na liberdade. Gente, essa é a aula de hoje, tá bom? O que eu quero dizer aqui para vocês. Então, quando se indica a terapia correta? Avaliando o maior número de sinais em determinada região, nós vamos indicar uma terapia. O maior número de sinais é na área do superego? Vou indicar a terapia Master. Mas ele tem um ângulo de fluxo baixo? Vou indicar a proteção e equilíbrio gotas. O maior número de sinais dele é no ID? Vou indicar a terapia Portal do Tempo. Mas ele tem um sinal no hipotálamo? Vou indicar o Master Gotas, porque o Master trata problemas glandulares. O maior número de sinais dele é no ego? Vou indicar a terapia proteção e equilíbrio. Mas ele tem uma introflexão aos 30 anos. Vou tratar de um trauma? Vou indicar então o Portal do Tempo Gotas. É assim que faz a indicação das 3 terapias. É uma dúvida que muita gente tinha, mas que é importante estar sendo sanada e solucionada. Ok? Então, se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição de todos. Gratidão, professora. A aula está ótima. Muito bom, Renan. Pessoal, que bom que vocês gostaram. Tá? Se vocês gostaram dessa aula, comentem lá no grupo Flor de Íris depois, falando assim, a aula faz mais aula dessa estrutura psíquica, tá bom? Que aí a gente tenha a noção de que a aula foi boa, que foi ruim, a gente produz conteúdo desse calibre, né? Dessa magnitude. Então comentem lá, tá legal, produz aula desse tipo, desse assunto a gente produz. Porque é assim que a gente se orienta, né? Então comenta lá se vocês querem mais aula de estruturas psíquicas ou se às vezes querem aula, sei lá, de disfunções hormonais ou de outras coisas, tá bom? Terapia completa sempre só uma, né, Renar? Sim, gente, terapia completa sempre só uma. Nunca 2 terapias ao mesmo tempo, sempre somente uma. Tá legal? Tem gente perguntando como fazer parte dos grupos, né? Flor de Íris, dos treinamentos, assim, Erivan, né? Entre em contato amanhã com a Harmonia Vital. Vou escrever o nome aqui, tá? Deixar o telefone para você. E aí elas vão te explicar como tem acesso a tudo isso, tá bom? Isso, posso fazer mais aulas de estruturas psíquicas. Comenta lá no grupo, gente, porque eu só vou. Que eu vou fechar a aula e vai tudo desaparecer, entendeu? Não vamos lembrar. Então, quem quer mais aula sobre esse assunto, de repente, numa próxima aula, eu trago até uma psicóloga para falar comigo, que tem maior domínio sobre isso. Vocês pedindo, a gente faz, tá? O ID começa aos 23 e não aos 33, certo? Isso mesmo, vai começar aos 23 anos e não aos 33. O 33 seria do outro lado para baixo, né? Microsemiótica e lídia para a gente trabalhar a parte psíquica. Muito importante estudar esses temas. Isso aí. Isso aí. Tem mais gente pedindo telefone aqui, então eu estou mandando, tá? Pessoal, então é isso. Tá? Gratidão por todos estarem participando. Poxa, hoje eu fiquei muito feliz, nós tivemos lotação máxima da sala de aula, isso me deixa muito contente. É importante ver que vocês ficam interessados nesse tema. Comentário rapidamente. Gente, cursos. Temos 3 cursos, tá? Curso, esse aqui é o curso do método Portal do Tempo, que vai acontecer em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, nos dias 30 e 31 de agosto, 30 e 31 desse mês e 1º do 9 do mês que vem. Desculpa, vou repetir. Nós temos curso em Naviraí dia 30, 31 do 8 e 1º do 9, tá? Conhecido também como semana que vem, tá bom? Quem mora nessa região e puder participar, vão. Vai ser incrível. Cada vez está melhor esse curso.
Curso também em São Paulo, tá? Em São Paulo, vou ver aqui o dia, vai ser em... Deixa eu acessar o site aqui para ver, tá? O curso em São Paulo, ó, vai ser em outubro de 2019, método Portal do Tempo também. Quem tá lá, gente, não deixa de ir. Ah, Renan, já fiz, faz de novo. Sempre tem coisa nova, sempre tem coisa nova, tá? Você vai tirar uma dúvida pessoalmente comigo, pessoalmente com o Clodoaldo Pacheco, nós vamos trocar uma ideia sobre como divulgar o seu trabalho, é sempre importante, tá legal? Curso do Dr. Silvano Esguário, Floripa, Majestic Hotel. Pensa na diversão também. Vai ter aula, mas vai ter diversão. Você vai se divertir, você vai conhecer a praça, a praia, vai conhecer Florianópolis. Se nisso não bastasse, provavelmente é a última vinda do Dr. Silvano em Florianópolis. Método inédito. Não é inédito no Brasil, é inédito no mundo. No mundo, método inédito no mundo. Tá bom? Você vai ter a oportunidade de um certificado internacional e conhecer um método inédito no mundo. Ninguém viu, vocês vão estar vendo pela primeira vez. Quer dizer, a única pessoa que viu foi o Clodoaldo Pacheco, porque foi à Itália dormir na casa do professor Silvano Esguário para aprender com ele. Mas o Dr. Clodoaldo não falou isso para ninguém. Então, vão lá. Curso em São Caetano com a Nicéia? Isso mesmo, curso em São Caetano é com a Nicéia, exatamente. Alguma possibilidade de curso de constelação irídia? Então, Márcia, provavelmente para o mês, para o ano que vem. Provavelmente para o ano que vem. Tá legal? Sempre aprende, como a Fátima falou. Curso na Viraí com a Maria Andrade, curso em São Paulo com a Nicéia. Curso na Viraí com a Maria Andrade semana que vem, curso em São Paulo com a Nicéia em outubro. Se tiverem dúvidas, gente, entrem em contato com nós, tá? Ah, tá, quase que eu me esqueci também. E dia 14, gente, dia 14 do mês que vem, vamos ter olha só, Terapeutas no Topo, hein, que foi um sucesso aqui em Criciúma, vai acontecer agora em Canoas, Rio Grande do Sul, dia 14 de setembro, com o grupo Angels Life. Quem quer informação, entre em contato com a Dirce. Ah, não sei o contato da Dirce, entre em contato com a Harmonia Vital, a gente caminha você para lá, tá? Vai ser incrível. Terapeutas no Topo, com surpresas, Canoas, vamos ter aula sobre Enneagrama, que não teve, por exemplo, em Criciúma, vai ter lá em Canoas. Então, se você quer conhecer um pouco mais do Enneagrama, vá a Canoas, que vai ser muito bacana, certo? Pessoal, então é isso, tá? Quem gostou da aula, comenta lá, depois pede mais assuntos sobre esse tema, a gente vai lá e faz. Como eu falei, eu tento trazer uma psicóloga para falar sobre esse tema. Acredito que vai ter muito a somar no conhecimento de vocês, principalmente uma psicóloga, né? E também se tiverem outros temas, comenta. Ah, eu quero desse tema, quero daquele tema. Aí a gente programa as aulas com antecedência e consegue montar. Tá ok? Boa noite a todos. Durmam bem, descansem bem. Qualquer dúvida é só entrar em contato com as nossas equipes. Que nós será um prazer, como sempre, atender vocês. Grande abraço e até mais.